painel com oradores muito ilustres e, designadamente, o Sr. Roberto Garanta, que ainda não é totalmente fluente em português, so let me welcome you in English. Thank you. And express our gratitude for having been sufficiently kind to come to Lisbon, to fly from Torino. And we are very happy to have with us some colleagues from our society and the chairman of IMPIC, who are the very appropriate colleagues to share with us their perspectives, their woes, their expectations about the new legal framework and the challenge we have ahead. So we'll have the president of IPIC, Dr. Fernando Batista. He has to be the first because he has a traveling arrangement which is already scheduled, so he will be the first speaker. And we'll have myself who present some ideas about strategic public procurement and how can we move on to a new level of achievement and performance. We have Professor Roberto Garanta from the University of Torino. He is a professor of law and he's also the head of the master program on public procurement. I should say that it's perhaps one of the most successful programs on public procurement in the European Union and very much connected to an international network of several international organizations, namely the International Labour Organization. And so is a public procurement program very much based on an interdisciplinary approach and on an international scope. And we have Dr. Marco Real Martins, who is also a professor of law, and he works for BAS. BAS is a lawyer's office who has been very much involved in some innovative procedures, particularly in the area of health, so it's a very important and relevant contribution. And we have Professor Miguel Assis Raimundo of the Faculty of Law of my university, the University of Lisbon. And Professor Miguel Assis Raimundo is also a very well-known author of documents, papers, studies, and is a member of a research center of public law in the Faculty of Law. And it has been, I think, one of the very few research centers in the last international assessment got the highest mark, excellency. So this is a confirmation of the high level and the international level of the research being conducted. So for us it's also very important to have his perspectives and contributions. And so, voltamos ao português e daria mais uma vez as boas-vindas aqui ao Dr. Fernando Batista, que é presidente do IMPIC e que vai fazer a sua intervenção e depois seguiremos a sequência que está aqui prevista no programa. Então, muito bom dia a todos os presentes. Agradeço o convite da APMEP, em nome do Sr. Professor Luís Valadares Tavares. Cumprimento todos os meus colegas de painel. Eu estou aqui na qualidade de Presidente do IMPIC, cargo que ocupo desde maio deste ano e que me orgulho muito de ser o responsável pela entidade portuguesa que regula a contratação pública. Isso resulta, desde logo, da própria lei orgânica do IMPIC, mas também é perfeitamente claro no artigo 454A do Código, que diz que o IMPIC é a entidade que regula a contratação pública em Portugal. Na verdade, já o fazíamos, apesar de não sermos uma entidade reguladora do CUR, mas já o fazíamos, até porque o IMPIC sempre teve o portal base a seu cargo e, portanto, também disseminava informação sobre esta temática. E, portanto, é um orgulho aqui estar e poder, no fundo, partilhar algumas ideias. Nós, até agora, já tivemos aqui intervenções muito interessantes, desde logo pelo Sr. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas, que abordou algumas temáticas interessantes, desde logo algo que todos nós sabemos, que é a contratação pública não é apenas
olhar para o Código numa perspectiva jurídica, porque ela abarca todo um conjunto de conhecimentos que são essenciais. Era importante conhecer o Código de Contratos Públicos e também sabemos, penso eu que é unânime entre todos, que não é um código fácil e, portanto, é um código que tem alguma complexidade e, portanto, tem suscitado muitas dúvidas a quem o aplica. E eu diria que, de facto, a capacitação, quer do comprador público, ou de quem trabalha na parte das entidades judicantes e contraentes públicos, quer os operadores económicos, esta capacitação do que pode ser feito e não pode ser feito, qual a melhor forma de o fazer é essencial. Até porque também há algo que, não vou dizer nada de novo, a contratação pública está cada vez mais complexa, porque não importa saber apenas como comprar, mas também o que comprar. Isto é, falamos muito da contratação pública estratégica e é relevante podermos, através de um contrato público, prosseguir outras políticas públicas. 14% do PIB da União Europeia é consumido através de contratos públicos, o que isto vertido em unidades monetárias dá 2,4 trilhões de euros, sensivelmente, e, portanto, vemos o impacto que os contratos públicos têm na economia. E se tem este impacto, todo o desperdício na contratação pública tem também uma relevância exponencial. E daí que a profissionalização, que foi falada há pouco pelo Sr. Secretário de Estado da Presidência e do Conselho de Ministros, a profissionalização tem um aspecto relevantíssimo. 82% do desperdício, segundo um estudo da Comissão Europeia, resulta da falta de preparação do comprador público. Enfim, estes falam o que valem, estes números, e aí parece-me que é o campo onde o INPIC, enquanto regulador, pode ter um papel determinante. É poder auxiliar todos aqueles que têm que aplicar o Código, como é que o deverão fazer da melhor forma. E nós, INPIC, aliás, temos um endereço eletrónico, que é o duvidas_ccp@inpic.pt, para onde as pessoas, quer do lado das entidades judicantes, quer do lado dos operadores económicos, podem colocar questões. Posso-vos dizer que auxiliamos muitos operadores económicos, por exemplo, a preencher o DEUSP, que não o conseguem fazer e, portanto, sendo um documento essencial da proposta, qualquer operador económico que não consiga concorrer porque não conseguiu preencher o DEUSP, a última análise é a concorrência que está aqui a ser prejudicada e, ainda em mais, a última análise é o interesse público que está a ser prejudicado. E, portanto, nós fazemos esse apoio através deste endereço eletrónico e também já fizemos e estamos a preparar orientações técnicas que são meramente recomendações, não são mais do que isso, isto é, não são vinculativas, orientações técnicas sobre os aspectos que, para nós, são aqueles que são mais problemáticos na aplicação do Código. Já temos várias orientações técnicas, desde o preço base, preço anualmente baixo, divisão em lotes, e estamos agora a preparar, exatamente agora, uma orientação técnica sobre a Lei 30, as medidas especiais, porque nós, quando falamos da Lei 30/2021, falamos muitas das vezes sobre a revisão do Código dos Contratos Públicos. Esta lei, como sabemos também, foi muito mais longe e, portanto, ela veio estabelecer, aliás, que o Sr. Secretário de Estado muito bem sintetizou, veio estabelecer um conjunto de medidas especiais para determinadas tipologias de contratos, tendo em conta o financiamento subjacente aos contratos, etc. Portanto, o que nós estamos, INPIC, a fazer agora é uma orientação técnica sobre as medidas especiais da Lei 30. Estamos também a preparar, isto posso-vos também adiantar, uma orientação técnica sobre os trabalhos complementares. Portanto, e aqui trabalhos/serviços complementares, que também foi aqui referido. Aliás, as modificações objetivas aos contratos foram amplamente alteradas no Código. Vamos também fazer uma orientação técnica nesse sentido. Quanto também à capacitação, referi-vos que o INPIC estabeleceu um protocolo com o INE e, portanto, queremos apostar seriamente, obviamente trazendo a academia, porque eu acho que é essencial, trazer a academia para estas formações, para podermos desenhar cursos que vão ao encontro das necessidades específicas de quem está no terreno, de quem tem que aplicar o Código.
E esta profissionalização, aliás, há uma recomendação da Comissão Europeia de 2017 que aponta claramente para a necessidade de os Estados-membros se prepararem para capacitar todos aqueles agentes e funcionários que trabalham no lado dos compradores públicos. Também, e não querendo roubar muito tempo, também gostaria de salientar um aspecto que vai ao encontro desta questão da capacitação. Nós temos um conjunto de instrumentos no Código que não são aplicados. Por exemplo, todos nós falamos no diálogo concorrencial, é um procedimento que está desde 2008 no Código. E se formos ao portal base ver quantos diálogos concorrenciais é que foram feitos e não encontramos diálogos concorrenciais. Enfim, estamos aqui, sei que há um ou outro, mas que não está no portal base, estranhamente. Parceria para a inovação, não é desde 2008, é 2018. Quantas parcerias para a inovação foram feitas? Não foram feitas. Procedimentos de negociação, ou seja, os instrumentos estão lá e não são aplicados. Não são aplicados muitas das vezes porque quem tem de os aplicar não sabe exatamente os contornos, tem algum receio de ser o primeiro e, portanto, um pouco na senda desta nossa preocupação de utilizar os instrumentos que o Código tem e, designadamente, uma das políticas importantes desta compra pública estratégica, que é promover a inovação, o INPIC e a ANI estabeleceram um protocolo e vai ser criado este ano aquilo que nós chamamos-lhe, enfim, se calhar pomposamente, um Centro de Competências de Compra Pública de Inovação. E este Centro de Competências de Compra Pública de Inovação, nós não somos pioneiros, há já 5 países da União Europeia que têm estes Centros de Competências de Inovação, entre eles a Itália, a Áustria, a Alemanha, a Holanda e Suécia, são os 5 países que já têm centros de competência e inovação, portanto nós não estamos propriamente a inovar nesta perspectiva, mas está, este ano, vamos ter, com um site específico, um centro de competência e inovação, cujo grande objetivo é partilhar informação, é prestar serviços de vária índole, financeira, jurídica, e trazer para o seio do nosso ecossistema nacional as boas práticas, as boas e as más, porque também se aprende muito com os inêxitos e, portanto, é também, enfim, aquilo que me parece ser uma mais-valia, temos aqui uma rede de informação que permita que cada um que tenha que aplicar o Código, outras leis avulsas que não o Código, porque nós falamos muito do Código, mas muitas das vezes, até se poder aplicar o Código, tem que se cumprir um conjunto de outras leis, nomeadamente de índole financeira. E muitas das vezes, quando se diz o Código não permite contratualizar de forma célere, grande parte das vezes não é a tramitação do Código, foi tudo aquilo que, todo o tempo que eu tive que despender para poder estar em condições de aplicar o Código. Basta falar dos fundos disponíveis, portaria extensões de encargos, etc, etc. E, portanto, é esta rede que o INPIC, enquanto regulador da contratação pública, pretende fazer. Vamos fazer mais orientações técnicas e FAQs, e, portanto, é este apor que eu acho que podemos e devemos, é essa a nossa missão em sede de contratos públicos, apesar do INPIC regular também a atividade da construção e da mediação imobiliária, mas naquilo que interessa para hoje em matéria de contratos públicos, é isso que nós pretendemos fazer e estamos disponíveis, inclusivamente, é um repto que faço a todos os que ouvem, se tiverem alguma questão que acham que é uma questão interessante para poder ser vertida numa orientação técnica, façam-nos chegar, porque é desta colaboração que podemos chegar a bom porto. Muito obrigado e mais uma vez agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, agradeço aqui esta excelente ajuda do Sr. Presidente do INPIC, com quem contamos sempre. Desejamos-lhe boa viagem ao norte do país, cuidado. E, portanto, um pouco até como introdução aqui a esta nossa reflexão, gostava de partilhar convosco, no fundo, aquilo que nos anima, que é como é que podemos melhorar a contratação pública. Eu escrevi em 2018, salvo erro, um livro que é A Boa Contratação Pública, que foi prefaciado, infelizmente, por um saudoso jurista, o Dr. Rui Pena, e
E penso que esse repto continua, ou seja, muitas vezes temos a preocupação de saber o que é legal, o que não é legal, portanto, um pouco uma lógica binária, estou ainda na fronteira do possível, estou na fronteira para lá do possível, é evidentemente uma lógica que tem toda a sua razão de ser, mas não é suficiente, é uma lógica necessária, mas não suficiente. Sabem, a teoria de sistemas, nós tratamos muito destes dois conceitos, o conceito da necessidade e da suficiência. É necessário, não é suficiente. Não é suficiente porque, tal como no Código da Condução, eu fui aluno do professor de Direito na London School of Economics, que assemelhava muito a contratação pública à condução nas estradas. Bom, o código, que eles chamam Driving Code, como sabem, nós chamamos Código das Estradas, e há aqui um problema terminológico. Quando falamos em Código das Estradas, eles pensam que é o código de projetar as estradas, porque habitualmente chama-se Código de Condução, não propriamente Código das Estradas. E a metáfora que ele usava era exatamente essa. Nós podemos estar a respeitar as regras do Código de Condução, o Driving Code, e, no entanto, conduzir mal, e causar acidentes, e correr riscos desnecessários. Portanto, essa é aqui a nossa preocupação. Eu gostava de partilhar aqui umas ideias muito simples convosco. Portanto, para já, quais são realmente os objetivos da contratação pública? E eu acho que se tem feito aqui um caminho fantástico. Eu lembro-me quando a APMEP foi constituída, há cerca de 10 anos, 11, ainda havia sempre muita ideia de que o objetivo da contratação pública era satisfazer apenas as necessidades das entidades adjudicantes. Ou seja, uma perspectiva de compra, de aquisição. E nessa altura, não sei se recordam, que até os objetivos, por exemplo, das políticas, chamavam-lhe objetivos subordinados. Era uma terminologia que havia, assim, uma coisa como que secundária. Bom, eu julgo que essa época pertence ao passado, já ninguém defende essa ideia, e compreendemos todos que um dos objetivos é satisfazer as necessidades. Porquê? Porque as entidades adjudicantes necessitam de adquirir obras, bens, serviços para realizar as suas missões, mas também temos um segundo objetivo muito importante, que é a prossecução de políticas públicas. E, por exemplo, este diploma agora de 2021 está todo ele trespassado por referência a um conjunto de políticas públicas, embora também o 2017 já estivesse. Mas eu julgo que o Dr. Fernando Batista se esqueceu ali de uns objetos pessoais importantes. Portanto, a prossecução de políticas públicas é muito importante e tem exigências muito grandes na forma como se constituem e se executam os contratos públicos. Mas também temos um outro terceiro objetivo muito importante, que é estruturar os mercados. Eu julgo que este objetivo ainda tem sido menos debatido, embora tenhamos juristas como o Sanchez de Gael, professor de Direito no Reino Unido, tem um livro muito interessante sobre o Public Procurement na União Europeia, sobre a concorrência do Public Procurement na União Europeia, e insiste muito neste objetivo, a estruturação de mercados. Ou seja, as entidades públicas, ao criarem procura, podem estar a criar, estruturar e desenvolver novos mercados. A história da informática é essa, não é? Os primeiros computadores, o ENIAC, o famoso ENIAC, na Califórnia, dos anos 40, resultou de quê? De um contrato público do governo americano, que não sabia bem o que é que estava a contratar, sentia que havia ali a possibilidade de desenvolver algo muito novo e muito importante e fez esse contrato muito vultuoso e permitiu-se desenvolver o primeiro computador. E assim sucessivamente. Embora a economia, como sabem, americana é muito uma economia de mercado, se virmos as suas inovações, muitas delas foram sediadas na criação inicial de procura pública. É evidente que se nós, por exemplo, defendermos que não pode haver contratação inovadora, ou que só devemos contratar aquilo que somos capazes de especificar até ao último parafuso, nada disto vai existir. Não é? Por exemplo, o caso dos sistemas de informação geográfica, todos nós agora usamos, o Google Maps, tudo isto, baseou-se em contratos iniciais para desenvolver essas tecnologias. E foram contratos feitos pelas entidades públicas, porque os privados aí têm mais dificuldade de pôr na sua mochila o risco, o peso, para justificar aos seus acionistas de estar a gastar o dinheiro dessa forma. E eu penso que é importante termos presente aqui esse desafio. Temos outros exemplos muito conhecidos, o caso do Morse, como sabem, era um engenheiro Morse, um engenheiro americano, foi contratado pelo Congresso americano para arranjar um sistema de comunicação entre Washington e Nova Iorque, porque aparentemente eles gostavam mais de viver em Nova Iorque, mas tinham que trabalhar em Washington. E foi assim que se inventou o telégrafo.
Portugal foi dos primeiros países da Europa, graças a Fontes Pereira de Melo, um antecessor meu como engenheiro, que fomos dos primeiros países a introduzir o telégrafo 10 anos antes do que Espanha, tal como aconteceu com a contratação pública eletrónica, introduzimos 10 anos antes de Espanha, portanto, temos aqui alguns méritos. Portanto, esta ideia de estruturar os mercados pela positiva ou pela negativa. Há mercados que por vezes se queixam que são destruídos, desfeitos, devido a certo tipo de contratações públicas. Ou os tais preços base irrisórios e inverosímeis, ou soluções que distorcem os mercados. Portanto, esta relação entre comprador e mercado é uma relação muito difícil, muito interessante. Aqueles que queiram aprofundar este assunto, recomendo muito esse livro. Enfim, como qualquer livro de jurista, tem pelo menos 500 páginas, ou coisa assim, mas é muito interessante e eu li com muito gosto. Portanto, deixava-vos aqui esta preocupação. Como é que podemos usar os nossos contratos públicos para satisfazer as necessidades, prosseguir as políticas públicas e ajudar a estruturar os nossos mercados? Obviamente, isto para um país como o nosso, com uma economia de mercado ainda incipiente, em muitos casos mercados pouco estruturados, pouco amadurecidos, é um objetivo que eu diria mais importante. Depois, quais são os problemas que nós temos? Eu vou usar muito dados deste excelente relatório anual de contratação pública do INPIC. O INPIC continua a ter o único, tanto quanto eu sei, Observatório Nacional de Contratos Públicos, em que toda a informação é recolhida e é aí apresentada, sobre esta questão da concorrência e da transparência. E o que é que eu retive desse relatório último de 2019? No caso de aquisições de bens e serviços, os casos de convite em que só aparece uma proposta são 60%. E nos procedimentos concursais é 58%. Estão a ver? É um bocadinho surpreendente. Em princípio nós diríamos, nos convidam poucas pessoas, poucos operadores económicos e, portanto, haverá uma ou duas propostas, percebes? Mas então nos concursos, não, isso vai ser uma plétora de propostas. Não, estes são os dados, 58%. Duas propostas, então isto reduz-se muito, 15-17. Estão a ver que esta imagem, por vezes ainda há 2 anos, colegas nossos da APMEP tão insistentemente defenderam no encontro na saúde, de que o procedimento de convite não é concorrencial. O concurso público é concorrencial. Não é concorrencial o procedimento de convite porque a decisão é da entidade adjudicante. O concurso é muito concorrencial porque o operador económico pode concorrer. De facto, o mundo não é assim. A realidade não é assim. É evidente que a concorrência tem sempre restrições. Há condições de habilitação, há requisitos do caderno de encargos. Por exemplo, num inquérito feito pela Comissão Europeia, a maior queixa dos operadores económicos em relação à questão da concorrência foi requisitos no caderno de encargos exageradamente apertados. E há um caso famoso que depois se transformou em jurisprudência do Tribunal Europeu, de um procedimento à Itália, do norte de Itália, penso eu, ligado à compra de bens para uma unidade militar, em que os garfos tinham uma distância milimétrica entre os dentes, em que, por coincidência, só uma fábrica próxima conseguia fornecer. Bom, portanto, são tudo problemas que não são desejáveis. Então, e as obras públicas? É muito diferente. Não. Procedimentos concursais, uma proposta temos 53%, duas propostas 19%. Ou seja por que motivo for, nós não estamos a ter muita concorrência, estamos a ter pouca concorrência. E como vos dizia há bocadinho, temos procedimentos de regulamento, por exemplo, das infraestruturas de Portugal, concursos públicos muito importantes, ficaram desertos. Portanto, aí o número de propostas é 0. Nenhuma tivemos, não é? Portanto, há aqui um problema que temos que ir vendo se resolvemos. Estão a ver, portanto, aquela discussão muito da lei 30/2021, não, isto agora é péssimo, os reservados e mais convites, então é que vai reduzir muito a concorrência. Depende da forma como fizemos os convites, depende da forma como organizamos os concursos, ou seja, depende de nós. Depois, a questão da sustentabilidade e inovação. Aí é que temos aqui um dado preocupante. Segundo este relatório, mais de 90% dos concursos públicos adotam como critério de adjudicação o menor preço. Bom, mas isto é que é um problema. Olha, por exemplo, aquele projetor que está ali, aquele projetor, o custo daquele projetor aqui para a Academia das Ciências, o preço de compra não chega a 7% do custo total. Não chega a 7%. Portanto, se nós, quando compramos um objeto, pensarmos no preço de compra, estamos a pensar nos 7%. Não é a melhor solução.
Reparem, muito especialmente esta lógica do ciclo de vida é muito importante. Há ideias diferentes de interpretação, o Most Economic Advantage Standard, tudo isso, mas para além de toda essa nossa diversidade, até de leituras que temos da diretiva, eu sei que aqui mesmo teremos leituras diferentes, mas há aqui uma grande preocupação, não olhar só para o momento do que eu vou pagar na face do contrato, porque isso distorce todas as nossas lógicas, distorce os mercados. Reparem, se eu só considerar o preço de compra daquele projetor, estou a distorcer o mercado de venda dos projetores. Inevitavelmente. E assim sucessivamente. Por exemplo, agora temos esta obrigação legal dos novos edifícios públicos serem quase não consumidores de energia primária. Estamos a ajudar, por exemplo, a tratar de um assunto no município de Sintra, um hospital. Teve que se mudar tudo. Os critérios de adjudicação também tiveram que ser diferentes. E já agora deixem-me dizer o seguinte, muitos vídeos, enfim, temos um ou dois colegas um bocadinho mais incisivos numa perspectiva diferente, dizem, não é necessário. Vamos continuar só ao critério do preço mínimo e tudo o resto. Tudo o resto ponho como requisitos. Bem, eu não sei fazer isso. Como é que é? O custo ao longo do ciclo de vida daquele aparelho que ponho como requisito? Eu não sei fazer. E depois há o problema da lógica compensatória. Então, não há necessidade de introduzir uma certa lógica compensatória entre isso e o preço? Com certeza. Ou, por exemplo, a percentagem de material reciclado. Tive aqui há tempos um debate com um jurista que muito estimo. Ele dizia, não, põe sob a forma de requisito. Mas como é que eu hei de pôr sob a forma de requisito? Eu não sei. Então diz lá qual é. Não, tu é que és engenheiro que deves saber. Não, mas é que eu não sei. Porque são indicadores que dependem imenso dos produtos, dependem imenso dos mercados, estão permanentemente a variar. E não é só isso. Se me disserem que eu, em vez de ter 40% de material reciclado, para passar a ter 45%, tenho que duplicar o preço, se calhar não é sensato. Ou seja, tem que haver compensatoriedade. Portanto, aqui acho que temos realmente um problema que temos que ajudar a resolver e, como qualquer coisa na vida, não depende da lei, depende fundamentalmente de nós. Depois, o problema da rapidez e da litigância. Bom, realmente o nosso sistema é lento. Aqui, segundo este relatório do INPIC, o tempo entre o anúncio e o convite e a contratação, mais de 90 dias, portanto, mais de 3 meses, já é um bocado aborrecido, não é? Mais de 3 meses, temos quase 43% e 37%. Há aqui este facto bizarro. Os bens e serviços ainda conseguem ter um bocadinho mais de casos no além dos 3 meses do que das obras. Eu diria que era ao contrário. Pronto, mas é o que está. E, curiosamente, também há pouca diferença entre o convite e o concurso. Estão a ver? Isto acho que é muito interessante. Bom, quanto à litigância, temos cerca de 16 mil concursos públicos em 2019 e há uma estimativa, é da minha responsabilidade, porque o número das ações administrativas não está publicado por natureza. Portanto, há ações, obviamente, não têm a ver com concursos públicos, com contratos públicos, mas fizemos umas sondagens, precisamente no Tribunal Central Administrativo Sul, e, portanto, a nossa estimativa é que haverá cerca de 3 mil ações administrativas associadas a estes 16 mil. O que estão a ver, que é uma porcentagem altíssima, não é? É quase 20%. Os nórdicos, segundo as últimas estatísticas, não chegam a 0,1%. Bom, portanto, estamos a ir muito para os tribunais. E é por isso que eu acho que temos que inventar sistemas de mesas de mediação, de arbitragem, etc., para ver se resolvemos isso. Mas, curiosamente, uma parte importante das ações não tem a ver com a formação, depois tem a ver com a execução. Porque é realmente há toda uma máquina complexa associada a isso. Tínhamos que reduzir. Já agora deixem-me partilhar convosco um facto preocupante, mas que eu acho que é importante todos nós sabermos e talvez não conheçam. Esta lentidão e este acumular de ações administrativas está a originar que haja uns fundos internacionais que agora se especializaram, em que chegam ao nosso país, contactam com o co-contratante e dizem, sabemos que o senhor tem uma ação de 20 milhões de euros no tribunal, se calhar vai levar 3 ou 4 anos e vai ter que pagar um verbo importante aos seus consultores jurídicos. Nós fazemos a seguinte proposta, nós compramos a sua ação e pagamos-lhe 20% do valor. E depois esse fundo, quando daqui a uns anos houver uma sentença, receberá o resultado dessa sentença. Bom, eu acho que isto é tudo muito preocupante e os casos que eu conheço, as empresas têm dito que sim,
porque coitados estão com a corda na garganta, sempre pagam aos seus trabalhadores, não pagam aos seus advogados e tal, e dizem que sim. As durações também são impressionantes, 30 meses, 18 meses. Portanto, nós tínhamos que ver se conseguíamos melhorar muito isto. Depois, bom, outras ideias. Temos vindo a desenvolver um projeto com a Vortal, aliás, temos aqui o Ruben Assis, que vos pode ajudar depois, dizendo o seguinte: esta ideia dos convites não tem que ter pouca concorrência, pode ter muita concorrência. Mas eu tenho que ter as bases de dados, não é? Antigamente tínhamos as páginas amarelas. Eu lembro quando a Sexalta tinha uma dúvida, e a página amarela, saber o que é que devia fazer. Esta ideia do Smart City, o que é? É um ecossistema da atividade económica do município. Estão a ver? Uma ideia tão interessante. Portanto, as empresas que vendem produtos, fazem serviços, fazem obras, estão aqui. E os compradores também. Bom, e depois, portanto, no fundo, eu tenho um diretório. Se quiser, é uma página amarela, digamos, modernizada, porque eu não tenho só os contactos, tenho as tipologias e tenho depois as opiniões dos clientes. As páginas amarelas não tinham, não sei, por muito que as pesquisassem, não apareciam lá as opiniões dos utilizadores anteriores. E, portanto, isto significa que podemos começar a fazer muito aquilo que se tem desenvolvido na Europa, que é o Request for Invitation. Eu vou usar um procedimento por convite. Sim, senhor. Mas quem é que eu vou convidar? É sempre os mesmos? Não. Ponho aqui um anúncio a dizer o seguinte: olhem, eu sou a freguesia do Alto São João e estou a pensar contratar agora um conjunto de serviços de natureza XY. Quem é que está interessado em ser convidado? E há, obviamente, um PDF com umas exigências, umas regras, etc. E uns critérios. Eu depois recebo, analiso e convido aqueles 5, 10, 15. Porque, reparem, o problema do convite, o problema que há é, digamos, cristalizarmos sempre nos mesmos. Eu, por exemplo, lembro muito bem, tive essa situação quando fui presidente do INA. E os serviços apresentavam sempre as mesmas listas. E eu disse: mas porquê que não ser sempre os mesmos? Professor, mas é que nós temos dado bem, não há aqui motivo nenhum para mudar. Eu estou convencido que não havia aqui qualquer espécie de corrupção ou conluio. É realmente a rotina. Bom, depois o problema da rotina é que alguns até já tinham desaparecido. Alguns daqueles operadores económicos já não existiam. E a gente continuava a mandar, nessa altura ainda era carta, todos satisfeitos. Portanto, aqui permite, há outros códigos, por exemplo, o código italiano tem uma solução interessante, que é a necessidade de rodar uma certa percentagem os operadores económicos são convidados. Portanto, em cada novo convite tem que haver X%, penso eu, diferente. É uma ideia interessante, nós não temos essa. Mas se começarmos a usar esta plataforma, designadamente agora para os contratos reservados, que obviamente já percebemos todos, levantam dúvidas, até a Comissão Europeia não estará muito satisfeita connosco, mas se começarmos a usar, e o Request for Invitation, eu estou convencido que aquela estatística de há bocadinho melhora muitíssimo. Mas façam o teste. Sigam aqui o meu conselho. Eu estou convencido que ficamos com percentagens de números de propostas significativos muito mais elevadas. Este sistema também depois tem aqui uma vantagem, é que está muito relacionado também para a perspectiva da formação e da capacitação. Portanto, tem aqui um módulo ligado à formação e à capacitação e, portanto, esperamos que este Smart City, que é muito desenvolvido com a Vortal e correspondeu também a um projeto de investigação com o nosso centro do técnico, do Situa, nós como académicos gostamos de ir publicando papers, portanto publicámos já um paper na Revista Internacional de E-Commerce, mas estamos convencidos que este tipo de plataforma, se divulgar nas freguesias, nos municípios, vai ajudar exatamente a resolver aqui o nosso problema. E, portanto, não vos maço mais, era apenas esta ideia de que o quadro legal é o que é, eu julgo que dá imensas oportunidades, como aqui também já foi referido. E, portanto, agora temos todos que saber utilizá-lo da melhor forma, com os 3 objetivos, com mais concorrência, com mais transparência e mais sensatez na escolha dos candidatos, na escolha das propostas, e os procedimentos serem alicerçados em consultas preliminares que nos deem realismo. Porque quando, por exemplo, uma entidade tipo Infraestruturas de Portugal abre uma série de concursos públicos, não aparecem propostas, qualquer coisa que está errado. Não é? Qualquer coisa que está errado.
Mas o que há outros exemplos. E olhem, muito obrigado, gosto muito de estar aqui convosco e agora vamos passar a palavra ao professor Miguel Assis Raimundo, que melhor do que eu nos vai esclarecer. Bem, muito bom dia a todos. Queria começar por saudar o Sr. Professor Luís Valadares Tavares e, na sua pessoa, também à APMEP e agradecer o convite honroso para estar aqui hoje. Saúdo igualmente os meus colegas de painel, with a special greeting to Professor Roberto Caranta, no doubt one of the great names of public procurement law scholarship these days. E continuando, farei a minha intervenção em português, penso que o professor Roberto Caranta já consegue, o que é, aliás, extraordinário, dominar mais esta língua, que é o português. Bom, a minha intervenção, muito curta, para também dar espaço para as intervenções dos demais colegas e ainda, enfim, penso que há essa ideia, reservar um pouco de tempo para uma conversa, debate. É um pouco na mesma linha de procurar a boa contratação pública. Claro que as nossas perspectivas são diferentes e, portanto, a minha perspectiva é uma perspectiva jurídica e isso significa, obviamente, deficiências e lacunas em alguns temas, mas espero que me relevem isso e que compreendam que, de facto, essa é a minha perspectiva, falar um pouco sobre as novas opções que nós temos em matéria de contratos públicos trazidos pela Lei 30/2021, mas de facto apontando para aquilo que já está a ser tratado como a contratação pública da recuperação, quer dizer, em que sentido é que nós podemos combinar e fazer esta combinação harmoniosa e tratar pela positiva o tema de procedimentos com publicidade e concorrência, uma ponderação adequada de todas as dimensões do interesse público, isso acho que é um ponto importante. E aí transmitirei algumas reservas sobre as alterações e as alterações ao CCP e também o regime especial de medidas de contratação pública trazidos pela Lei 30/2021 e também a celeridade nos processos. No fundo, analisarei um bocadinho algumas oportunidades e também alguns riscos para os quais acho importante alertar, na sequência também de outras intervenções que já tenho feito relativamente à Lei 30/2021. E, portanto, pontuar apenas alguns temas que me parecem relevantes. Começaria por uma coisa de que já muito se falou e que tem a ver com a ampla utilização que a Lei 30/2021 permite relativamente a procedimentos por convite. Portanto, no fundo, a Lei 30/2021, como já a esta altura todos saberão, habilita de uma forma importante para uma série de setores, fala-se muito dos fundos europeus, mas isso é apenas uma parte, como já foi, aliás, enfim, lateralmente explicado na intervenção do Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Esse é apenas um dos pontos, na verdade, do regime habilitador de procedimentos simplificados de concurso público, concurso limitado e consulta prévia, que são os três procedimentos que são regulados pelas medidas especiais a partir do artigo 3º e seguintes da Lei 30/2021. E, portanto, além da matéria dos fundos europeus, nós temos também, e do PRR, com destaque entre esse regime dos fundos europeus, nós temos também previsão de regras especiais em matéria de saúde, em matéria de habitação, acho que com menor relevância em matéria de descentralização de competências, portanto, no fundo, os contratos ligados à operacionalização das descentralizações de competências que têm acontecido nas autarquias locais. Para além disso, acho eu que com muito menor relevância temos ainda disposições relativas ao sistema de gestão de fogos rurais, que de facto já é um regime muito mais modesto. Mas, genericamente, a Lei 30/2021 habilita de forma muito clara procedimentos por convite até valores muito elevados. No caso dos bens e serviços, estamos a falar dos limiares comunitários, o que é, enfim, claramente gerador aqui de reservas e de dúvidas, e eu vou falar um pouco sobre isso relativamente à implementação desta medida, e no caso das empreitadas e das concessões, até 750 mil euros. Estamos a falar de fazer consultas prévias, ainda que convite a 5 fornecedores, para contratos que podem ir
até 750 mil euros. E, portanto, já muito se falou acerca desta matéria. Eu aqui concordo com o Sr. Secretário de Estado da PCM, no sentido de não embarcar em generalizações e em lugares comuns que me parecem realmente terem muito pouco significado e terem muito pouca capacidade de nos ajudar a caminhar para a tal contratação pública para o bem comum que nós todos pretendemos e, portanto, não entro nessa ideia de que isto será utilizado de uma forma sempre contrária à concorrência, etc. No entanto, isso não me, enfim, coíbe de apontar os riscos e de chamar a atenção para a sua existência. E, sobretudo, se me permitem, colocar aqui uma questão que é uma questão de diagnóstico. Eu não sei se muitas vezes realmente o diagnóstico que é feito sobre quais são os problemas e quais são as prioridades que nós devemos assumir para a resolução desses problemas, não sei se o diagnóstico está muitas vezes a ser realmente bem feito. Esta ideia das prioridades, aliás, aprendi-eu com uma não jurista. Estava eu a dar apoio no início da minha carreira a um departamento de compras públicas que era chefiado por uma pessoa que vinha até da área bancária e que me explicou aquilo que hoje em dia é completamente óbvio, não? Que eu estabeleço aqui uma lista de prioridades, quer dizer, eu não vou a todas as matérias. E eu fiquei, como assim não vai a todos os problemas? E ela, não, eu digo quais são aqueles que têm mais impacto. Faço uma lista, vejo o que é que vai ter mais impacto e vejo há ali alguns pontos fundamentais e eu vou atacar esses pontos. E quero dizer, isto para dizer o seguinte aqui aplicado à nossa matéria. Há, acredito eu, e compreendo perfeitamente que Portugal tenha avançado por essa via, uma intenção de avançar para procedimentos que são, no fundo, os procedimentos de consulta, com o objetivo de... Nós temos necessidade, agora nos próximos tempos, de fazer muitos procedimentos. Quer dizer, vejo isto desta forma simples. Nós temos necessidade de fazer muitos procedimentos. Não só muitos procedimentos por causa dos fundos europeus, mas muitos procedimentos para reduzir o estoque. Quer dizer, há muita coisa que não se fez, há muitos procedimentos que não aconteceram e que ficaram pendentes por duas razões essenciais. Por causa da pandemia e, portanto, não havia possibilidade de os fazer. E depois, a partir de uma certa altura, porque nós tentamos fazê-los, mas o mercado não está lá. Portanto, e isto ainda está a acontecer, aliás, por causa das tais quebras nas cadeias de distribuição. Portanto, a administração pública, em alguns casos, está a lançar procedimentos e não aparece, o mercado não está lá, não aparece a fazer propostas. E, portanto, há muita coisa que nós vamos ter que fazer agora nos próximos tempos, que vai ser temporalmente muito mais concentrada do que nós teríamos. E eu consigo perceber que, do ponto de vista dos responsáveis políticos, se diga assim, bom, temos que arranjar uma maneira de conduzir muitos procedimentos num tempo relativamente curto e, portanto, encurtar a duração média dos procedimentos e, portanto, daí a tal ideia da consulta prévia. Não vejo isto como uma coisa, enfim, tão demoníaca como, às vezes, várias pessoas da comunidade jurídica têm apresentado. Realmente eu compreendo esta ideia. Acho que ela está a ser utilizada em Portugal como em outros Estados, contém-se genericamente debaixo dos limiares comunitários e, portanto, consigo perceber isso. Mas, na verdade, será que é essa a nossa prioridade? E este é que é o tal ponto do diagnóstico. Quer dizer, será que é este o principal problema da contratação pública? É a duração do procedimento e, portanto, vamos resolvê-lo através da consulta prévia? Tenho algumas dúvidas e, sobretudo, acho que nesse ponto é que, por vezes, nós vemos que as prioridades escolhidas para responder não estão, do meu ponto de vista, completamente alinhadas. Digo a mesma coisa, aliás, do tema do contencioso. Quer dizer, com toda a compreensão e respeito, não me parece que nada se vá ganhar. Sinceramente, acho que é mesmo quase nula a eficácia de uma medida em matéria de contencioso cujo sentido é obrigar o juiz a fazer um despacho liminar quando recebe uma ação de contencioso pré-contratual. Quer dizer, não sei se os presentes e aqueles que nos veem à distância estão muito a ver os juízes dos tribunais administrativos a dizer assim, não, eu não vou julgar esta ação de contencioso pré-contratual porque acho que isto é manifestamente infundado. Quer dizer, quantos juízes é que vão fazer uma coisa dessas? E é esse um problema? Não. Mas nós depois vemos que há problemas. Quer dizer, em matéria de contencioso, e já foi aqui referido, há problemas. Os problemas dos bloqueios das ações, também há ações tendentes a tentar ultrapassá-los. Abriram agora recentemente vários concursos
para juízes dos tribunais administrativos, e isso é um bom sinal. Foi criado, ou foram criados, alguns juízos especiais em matéria de contratação pública, e isso também é um bom sinal, embora eu acho que esteja a ser feita uma interpretação da competência desses juízes especializados nos tribunais administrativos, que já denuncia uma certa tendência para complicar as coisas, mas isso ficará para outra ocasião. Mas o que eu quero dizer é que há alguns passos, mas parecem em alguns casos serem passos que vão um bocadinho fora daquilo que era realmente necessário. Por exemplo, só para dar um exemplo, que sinais foram dados ao mercado e às entidades adjudicantes relativamente à resolução dos litígios decorrentes da situação de pandemia? Este é um ponto, não é? A partir do momento em que apareceu a situação da pandemia, o que é que o Estado disse e o que é que o Estado legislou e o que é que a administração pública e o mercado perceberam acerca da intenção de resolver rapidamente aqueles litígios que existem entre os fornecedores e as entidades adjudicantes acerca de reequilíbrios, impacto de alterações de circunstâncias, etc. É que disse, bom, as empresas não aparecem, as empresas não têm liquidez, as empresas estão em crise, mas então vamos perguntar às empresas onde é que está a liquidez dela. E elas vão dizer assim, está bloqueada nas ações judiciais. Está à espera de ações judiciais. Que vejam, não são sequer ações urgentes. Portanto, são processos que não têm tramitação urgente, porque são relativos à execução. E, portanto, estes processos relativos à pandemia, nós vamos ter resolução expectável para eles, se não houver acordo entre as partes, se não houver mediação, se não houver formas alternativas rápidas de resolução de litígios, nós estamos a falar de coisas que têm solução para daqui a 10 anos, ou 5 anos, ou 6 anos. E isso é um problema. E, portanto, perante esse problema, estar a introduzir um despacho liminar da tramitação do contencioso pré-contratual para resolver alguma coisa, é realmente, às vezes, do meu ponto de vista, um certo desfazamento com as prioridades efetivas. Portanto, há uma distância entre aquilo que me parece serem os problemas reais e aquilo que são as medidas, que têm uma relevância, enfim, do meu ponto de vista, diminuta na ultrapassagem desses problemas. Isto para dizer que, no que diz respeito aos procedimentos por convite, compreendendo eu a instituição dos procedimentos por convite, chamo apenas a atenção para que acho que as entidades adjudicantes devem compreender que a forma de ultrapassarem e de conseguirem efetivamente fazer bons contratos, naqueles casos que não sejam de absoluta urgência, deve ser, isto não é uma corrida ao sprint, isto é uma corrida de fundo e, portanto, espero ver nos próximos tempos a utilizar os fundos europeus que virão e que já estão, procedimentos devidamente preparados, concorrenciais, concursos públicos, concursos limitados por prévia qualificação, com devida utilização das regras sobre divisão em lotes, porque é isso que vai permitir que as PMEs entrem nos contratos públicos. Não é, ao contrário do que nós vemos na Lei 30/2021, a solução não é dispensar as entidades públicas dos deveres em matéria de fundamentação, divisão em lotes. Pelo contrário, a solução devia ser exatamente compreender que a divisão em lotes, adequadamente utilizada nos concursos públicos, é que é a solução para esta matéria. Perdeu-se, aliás, aqui, devo dizer, uma ótima oportunidade para utilizar uma medida de contratação pública de recuperação, que, por exemplo, se utiliza em França, que é impor que nos contratos, nos grandes contratos, haja percentagem de contratação dirigida a subcontratados, ou seja, que haja subcontratação obrigatória de uma parte daqueles objetos. E aí, se o legislador não o fez, espera-se que as entidades adjudicantes, cada vez mais capacitadas, cada vez mais a compreender que são elas a jogar um papel fundamental na estruturação do mercado, como foi dito, que são elas que têm que tomar essas decisões nas peças dos seus procedimentos. Quer dizer, o legislador poderia ter ido mais longe, mas este caso, este exemplo que eu dei, é um exemplo que me parece útil e, portanto, utilizado em outros Estados e talvez que ajudará a resolver uma parte dos problemas de falta de proposta. Porque também não nos iludamos, para contratos grandes, e vamos ter muitos contratos grandes, de média dimensão e grandes, nós, por muito que reservemos aquele contrato, vamos imaginar, por muito que nós digamos que um contrato de 500 mil euros pode ser reservado para uma PME, muitas PMEs não terão sequer coragem para se abalançar a um contrato desse. E, portanto, são as grandes empresas que vão normalmente ficar com esse contrato e aquilo que eu posso fazer é eventualmente dividir em lotes e prever subcontratação
para conseguir então, nas franjas e naqueles objetos que sejam de menor dimensão, conseguir fazer entrar as PMEs. E, portanto, para isto é preciso uma utilização competente, inteligente destas formas de promoção do acesso às PMEs, e não me parece que o caminho certo seja aquele que foi seguido nas medidas especiais de contratação pública, porque exatamente uma das coisas que elas fizeram foi dispensar as entidades nos procedimentos para os fundos europeus, etc., abaixo daqueles valores que eu referi, dispensar as entidades adjudicantes de, então, utilizarem, de fundamentarem a sua decisão de não dividir um determinado contrato em lotes. Isto traz-me, e já agora ainda, relativamente aos procedimentos por convite. Atenção, porque não só eu adiro completamente àquilo que foi dito, acerca da necessidade de ver de outra maneira, completamente de outra maneira, o tema de saber quem é que se convida, por oposição àquela ideia estrita de eu tenho que convidar 5, portanto vamos lá ver quem são os 5 que eu vou convidar. Esta ideia de gerir isto de uma forma profissional, quer dizer, fazer critérios profissionais, ter formas profissionais de escolher as entidades que se consigam explicar às pessoas. As entidades adjudicantes precisam de conseguir explicar às pessoas porque é que convidaram aquelas entidades que elas convidaram. O legislador, do meu ponto de vista, podia tê-lo dito expressamente, não o disse. Criou alguns mecanismos que, ao contrário do que se diz, eu acho úteis para reduzir os riscos que esta questão dos convites convoca, porque esta questão dos convites convoca riscos importantes, designadamente nos temas das relações das empresas entre si. Portanto, há algumas normas que eu acho adequadas, que já foram, aliás, referidas de manhã, na parte inicial da manhã, que são dirigidas a tentar mitigar esses riscos. Portanto, parece-me que por aí não é suscetível de grande crítica, mas também chama a atenção para o seguinte, lá está, o tema das prioridades. Se calhar, em vez de olharmos para um regime de consulta prévia, se convita 5, com várias limitações que eu vou ter que fazer cumprir a quem é que posso e não posso convidar. Eu, para saber quem é as 5 que eu posso convidar, tenho que lhes perguntar se elas não têm relações entre elas. Portanto, eu tenho que saber isso primeiro, não é? Se calhar, o tempo que me vai durar a saber isso primeiro, bem podia lançar um concurso público. Portanto, o que eu quero dizer com isto é realmente uma utilização das consultas prévias com cuidado, não desconhecendo o problema do interesse transfronteiriço certo. Portanto, há muitas dúvidas de que se possa utilizar consulta prévia A5 para alguns contratos, designadamente aqueles de bens e serviços próximos dos limiares, que podem estar sujeitos à jurisprudência do Tribunal de Justiça que fala do interesse transfronteiriço certo. Portanto, talvez simplificar a nossa vida seja, em muitos casos, mais aplicar os procedimentos que já estão previstos e que funcionam, que são procedimentos concorrenciais, do que estar a utilizar estes procedimentos de consulta prévia, que também colocam ainda um outro risco. Enfim, chama apenas a atenção para o caso recente daqueles contratos relativos a equipamento de proteção médica no Reino Unido, em que também foram habilitados procedimentos por convite, e depois o que se descobriu foi que exatamente havia uma espécie de uma via verde de algumas empresas relativamente a alguns responsáveis, que fazia com que as empresas que fossem convidadas, que eram convidadas, fossem sempre as mesmas. E, portanto, é isso que nós temos que evitar. Portanto, ser profissionais e transparentes ao máximo na administração pública, na identificação das razões pelas quais nós convidamos. E, portanto, este repto aqui, para que, sendo os projetos compatíveis com isso, não é, se compreenda a importância de fazer concorrência aberta, com utilização inteligente e adequada daqueles instrumentos que eu referi, e também recorrer a um outro aspecto que acho que aqui é decisivo, no qual também há uma boa notícia, que é a centralização e agregação de compras. Já foi aqui, aliás, referido também pelo Sr. Presidente do INPIC, os instrumentos de centralização e agregação são fundamentais, e é bom e é positivo que tenha ficado claro que as entidades intermunicipais podem atuar como centrais de compras, porque acho que isso é decisivo. Está estudado na literatura que a utilização de centralização e agregação de compras é importante para conseguir uma prossecução de objetivos de política, porque normalmente são as entidades adjudicantes que têm mais massa crítica e, portanto, que têm departamentos de compras dedicados à contratação pública, que conseguem compreender a importância de prosseguir políticas secundárias, que conseguem compreender como é que isso se faz, que é o segundo passo, não é? E que, dessa forma, conseguem, e é o terceiro passo, ter impacto
porque uma pequena entidade adjudicante a comprar ambientalmente tem muito menos impacto do que uma central de compras que agrega necessidades, que tem uma visão global do mercado e do que é que ela pode e deve fazer, o que é proporcional pedir em termos de requisitos ambientais e o que é que ainda não há em lado nenhum e, portanto, vai levar a concursos desertos. Isso é uma coisa que se consegue muito mais facilmente fazer a partir da contratação centralizada, utilizada de forma competente também. Isso é um grande repto e eu acho positivo e acho que aqui temos um tema que vai trazer provavelmente boas coisas para a contratação pública se for bem gerido. Também, enfim, há alguns temas técnicos que eu não vou trazer para aqui das medidas especiais de contratação pública, enfim, recentemente não vou publicitá-las, mas vou remeter por facilidade para uma coisa que foi agora publicada sobre essa matéria, exatamente das medidas especiais de contratação pública. Há aqui algumas dúvidas, designadamente sobre um ponto fundamental, que é a partir de que momento é que se deve considerar que um contrato é sujeito a fundos europeus para que possa ser utilizado o regime das medidas especiais. Ouvi com agrado que o INPIC vai fazer uma orientação sobre esta matéria. Acho importante haver algum tipo de clarificação acerca disto. Quer dizer, há pessoas que estão a dizer que é preciso já estar atribuído o subsídio para que se possa lançar um procedimento ao abrigo das medidas especiais. Há outras pessoas a dizer que não, que isso pode ser feito, de certa forma, condicionalmente à obtenção do subsídio. Acho isso importante esclarecer. Assim como chamar a atenção para um problema fundamental, é que as entidades adjudicantes têm que ter imenso cuidado, sobretudo atuando ao abrigo dos procedimentos por consulta prévia, portanto não procedimentos abertos, têm que ter imenso cuidado com o problema do fracionamento, porque qualquer regime que prevê flexibilidade abaixo de certo valor cria um incentivo para o fracionamento, e é preciso combater esse incentivo, porque em termos de fundos europeus, a penalização dos fundos pode ir a 100%, no caso de haver fracionamento. Isso significa que podemos estar agora a fazer procedimentos que, se não forem competentemente vistos do ponto de vista do que é aquele projeto, como é que ele deve ser computado do ponto de vista do seu valor, daqui a 2, 3 anos, quando formos auditados pelas entidades de controlo, os financiamentos voltam todos para trás e isso vai criar um forte problema às entidades adjudicantes. Portanto, é preciso gerir este tema com muita atenção. Depois, já falei um pouco sobre a dispensa de deveres autónomos de fundamentação. Não me parece, de facto, feliz neste campo a Lei 30/2021, quer nas medidas especiais, quer na nova redação que dá ao artigo 36, número 4 do CCP, porque, no fundo, dispensa, no caso das medidas especiais, além da questão dos lotes, dispensa da fixação do dever de fundamentar o preço base. Não consigo compreender qual é que é o valor acrescentado que se dá ao tirar às entidades adjudicantes o dever de explicarem como é que chegam àquele preço base. Tenho visto, aliás, que depois elas têm que o ir explicar para tribunal. Recentemente há acórdãos a dizer, no fundo, a tratar da questão de saber como é que a entidade adjudicante chegou àquele preço e ela vai ter que o explicar ou aos concorrentes, ou ao Tribunal de Contas e, portanto, não consigo perceber qual é que é o ganho de celeridade que se tem ao dispensar deveres desta natureza, como o dever de fazer uma avaliação de custo-benefício para projetos acima de 5 milhões. Não consigo compreender como é que se acha que uma das formas de poupar tempo é na preparação dos procedimentos. Nós vamos ter, espero eu, projetos muito bem pensados e muito bem conduzidos, mas para o termos é preciso que eles sejam bem preparados logo desde o início. E, portanto, não consigo compreender como é que se diz que, por exemplo, um projeto de habitação pública, habitação social, não precisa, superior a 5 milhões de euros, não precisa de ter uma avaliação de custo-benefício, porque não me parece que seja líquido que todos os projetos de habitação social sejam absolutamente inatacáveis e que devam ser feitos nos termos em que são inicialmente pensados. Portanto, aqui uma nota de alguma reserva para esta ideia de dispensar alguns deveres autónomos de ponderação que está muito presente na Lei 30/2021, quer nas alterações ao Código, quer no que diz respeito às medidas especiais. Já falei e não vou falar mais sobre o modo que foi escolhido para concretizar objetivos de apoio às PMEs e também já falei sobre as opções em matéria de prevenção de litígios e, portanto, fui avançando esses temas anteriormente. Não vos incomodo mais, agradeço muito a vossa atenção. Enfim, deixo o remanescente para o debate, se existirem, onde estou à vossa disposição. Obrigado.
some slides, I think. Buen dia. Sorry for speaking in English, but I have no clue on how to say something meaningful in your beautiful language. Well, I will be short, me too, and I will not talk about sustainability. This is for the afternoon. I've listening, well, I don't pretend I understood everything, but I was listening and getting some flair of public procurement in Portuguese, and I thought, oh, maybe they might be interested to know something about Italy. And probably I talk with some more, let's say, knowledge about Italy than about Portugal. So, in the past days, I had a look to your code, just, very fast to find some ideas. It seems reasonably articulated, and I was thinking, oh, this fares very well compared with the Italian code. We have a code on public contracts, but we are facing a number of problems. First, legislation in Italy is very, very much driven by politicians, meaning that it is not always very technical. I would say that at times is hysterical. First, and this was the case with our prison code, at times legislation is hasty. Our present code, we had Renzi as the prime minister, and he realized that we had to implement the 2014 directives. He realized this a little bit late, with just 4 months before the expire date. And you in Portugal, you took some time, which is, let's say, reasonable. The Commission takes time to start infringement procedure, so you have deadline plus the time that the Commission needs to start moving. No, Renzi just had this idea, no, I really want this to have on time. So he charged a colleague, a very smart one, very knowledgeable one, with drafting the code. In very few months, listening to different opinions. And it was a disaster. Yes, we didn't meet the deadline. We were the day after, 24 hours late, which by Italian standards is perfectly fine. But it was written by mistakes. We had just 3 months later a correction, and that was just for material mistakes. Italian language was not right, cross-references were wrong, and there were more than 1,000 of these mistakes in the code. But in the meantime, the code had entered in force. It went on the official journal, day after it went in force. You can imagine being a procuring official. What you do? We had a drop in procurement notices close to 70% for 4 months. Why? Because poor procurement officials were just sitting in office reading the new code and try to understand what it meant. So doing things too fast at times. Then you have some smart ideas, but you not necessarily implement them. Miguel was saying before, you need the professionalization. Italy, we have something like 8,000 municipalities. In my most beautiful region, Piedmont,
we have more than 1,000 municipalities, starting from something, I think, like 8 inhabitants. But in the mountains, so they needed to do works procurement because there are avalanches and all the rest with 8 inhabitants. What is the procurement office of this municipality? No, there is just one person doing everything and outsourcing things. So there was this idea of professionalization. In principle, you should have certificated authorities. So contracting authorities needed to be certified, having enough experience, manpower, turnover, and everything. And this smart idea was in 2016. What happened since 5 years? Nothing. You put nice idea in legislation and then you just forget about it. Centralization. I'm no friend of centralization. Yes, it helps specialization, but it depends whether if it works well. Yes, it might help, let's say, strategic procurement. It depends whether they are really fond of strategic procurement. I must say that, well, when you know how it works, centralization in Italy, you know that there are a number of egregious disasters, both at national level, CONSIP, and at regional level. We have centralized purchasing body at a regional level, for instance, for health service. Well, during the COVID crisis, some regions, including big ones like Lombardy, they were really not managing to buy fast and efficiently. Some others, they were managing. Our in Piedmont was a very good one. They managed even to cooperate with the French ones that had some surplus of certain products, and so we could buy from them, but some of them, they are not really going well. Probably, okay, Italy is a big country. There is a level, an amount of centralization beyond which probably the efficiency, instead of increases, decreases. But this is, I think, is a good thing, not for lawyers like myself, but for our friends, the engineers, the economists, those people crunching numbers. And if this is not enough, being hasty, not really implementing, then we are being at least bipolar. Our legislation changes often because of some political pressure, and it's like a pendulum between make it easy, make it very much controlled. So you have a time when politicians say, oh gosh, the economy is not doing well, we really need to kickstart stuff, so let's say we try to lessen the burden on contracting authorities. Give them more leeway, give them more discretion. And then you have some, let's say, egregious cases of corruption. So the politicians, those not in jail, I mean, they feel that they needed to do something about this. So they create straight jackets. Just to give you, I think, a kind of a terrible instance, in Italy, kind of 10 years ago, we had 2 independent authorities, one very big, with 30 years of history, and that was the Authority for Oversight on Public Procurement. The other was big, newer, smaller, much smaller, and that was about fighting corruption.
And then you see the most incredible thing. The small one, the small fish takes over the big one and is aided by a public prosecutor. A nice person, I'm not saying he's a bad person, but of course, you know, we have all our professional, let's say, habits. One seeing corruption everywhere. Of course, there is a lot of corruption in Italy, but you also have honest officials, and they are just scared to death, frozen. They don't do anything sensible. They just think, yes, I did this, I did this, I did this. Where are we now? Of course, the pendulum shifted back to, it's a bit of a disaster now. We needed to do this procurement a bit faster. Don't know how long it's going to last. One thing, because Luis was showing some data. Judicial review. Judicial review, of course, is very much criticized in Italy as well, especially by politicians. Honestly, it is not so bad. It's much faster. You have a first instance. There is, of course, it's not much faster because we Italian, we tend to be faster with justice. We are not. But because they implemented a strict deadline and they are basically giving precedence to public procurement cases. So you have first instance, it's a kind of, normally is 1 year. Second instance is additional 8-10 months, and that's done. So it's really reasonably fast. Still, of course, the politicians don't like it, so they add this thing of introducing very high fees to bring procurement cases. This was brought to the Court of Justice, but, there was one of those unfortunate judgments coming from Luxembourg, and they say, oh, it's perfectly nice. Of course, you need to be efficient. You don't have to lose weight, basically, to waste time with lawyers, which I think is a bit problematic. But okay, many issues in Italy, not so sure which is the right solution for some of them, very sure about others. For sure, judicial review is not really a big hindrance, it's something different. And so I think that was a bit it. Thank you very much for having me, and muy obrigado. Thank you very much. Thank you very much, Robert. It's always very interesting to know what's happening in Italy, which is the mother of the public law, Roman law. Agora vamos ter o nosso colega Marco, que também vai fazer a sua intervenção. Eu há bocadinho referi-o como professor, foi um erro de simpatia dupla, porque temos muitos professores e sim, sempre simpático. De facto, que é um ilustre advogado, e portanto vou-te pedir é que fiques em 10 minutos, que é para nós fixarmos o almoço. E muito obrigado. A colaboração, de facto, colaboro com a academia e tenho alguns escritos académicos e tenho sempre muito interesse, e também em participação como orador em pós-graduações da Faculdade de Arte de Lisboa e como investigador do Centro de Direito Público da Faculdade de Arte de Lisboa, mas efetivamente não sou professor, apesar de gostar da academia e de me interessar por estes assuntos, pelos escritos que participo. Eu não vou pedir antecipadamente desculpa pela intervenção, por vezes um pouco desestruturada, é mais numa lógica de mesa redonda, como está equacionado no programa. Não vou falar sobre as medidas especiais de contratação pública, remeto para aquilo que o meu colega Miguel referiu, e de facto ele não faz promoção ao seu artigo, mas faço eu, convém, eu já o li e recomendo, o que pretenam saber sobre e as dúvidas que esse regime
que é um regime, digamos, de uma geometria algo variável, quer quanto ao seu âmbito temporal, quer quanto aos próprios procedimentos que neles são instituídos. Há limitações que não são comuns a todos os casos. Há casos em que a aplicação temporal está limitada a 31 de dezembro de 2022, outros casos em que aparentemente assim não é e que não há uma limitação temporal definida, e depois há, naturalmente, procedimentos especiais não previstos e outros que alteram alguns aspectos dos procedimentos, mas remetem para o Código de Contratos Públicos a promoção desses procedimentos, designadamente no caso dos artigos 7º e 8º das medidas especiais de contratação pública. Mas, quanto a isso, recomendo vivamente o artigo do professor Benguerra Raimundo, que tem uma análise detalhada sobre as novas medidas. Também não cabe, e a minha intervenção também é de uma perspectiva mais jurídica, naturalmente, pela minha atividade, tal como o Sr. Miguel referiu, e não tanto do âmbito mais abrangente como as outras intervenções que aqui tivemos. Também não pretenderei falar especificamente, não cabe no âmbito desta intervenção, a falar em pormenor de algumas alterações que o Código trouxe, porque, de facto, poderemos remeter para a discussão que teremos a seguir alguma dúvida que tenham, e foram algumas das boas alterações que foram introduzidas, outras nem tanto, como tudo. Também não abarco no mal dizer que por vezes se ouve de alguma legislação de crise que vai atrás dos problemas. É verdade que isto há alguma tradição histórica em Portugal de haver algum planeamento, algum pouco planeamento na contratação e em alguns regimes especiais, como foi o caso do Covid, o Decreto-Lei 10A, como estas medidas especiais de contratação pública e como também são algumas das normas, como o professor Blanco de Moraes diz, algumas das normas parasitárias que vão sendo incluídas em sucessivos decretos de leis de execução orçamental que vêm introduzir alterações ou permitir aumentar os valores, na maior parte dos casos é isso que fazem, para determinados tipos de procedimentos e determinados tipos de objetos. Essa é uma tradição portuguesa que, na verdade, não sei se ela será invertida. A minha pergunta é do âmbito mais geral, que lança a discussão, era sobre o planeamento e sobre a profissionalização da contratação pública. Sobre a profissionalização, de facto, a Comissão Europeia tem em 2017 uma recomendação muito relevante e muito conhecida, que recomenda aos Estados que vão nesse sentido, de formarem, de capacitarem os seus recursos, e verifica-se, quer também da minha experiência pessoal, arriscando um pouco aqui a fazê-lo, que algumas das deficiências resultam em muito do que os procedimentos têm, quer técnicas, quer jurídicas, decorrem em grande medida da falta de capacitação dos profissionais. Mas também decorrem da falta de planeamento. A falta de planeamento não pode ser exclusivamente imputável às entidades adjudicantes. Uma entidade que pretende lançar um procedimento com efeitos plurianuais não pode estar à espera de 3 a 6 meses, como por vezes sucede, de uma portaria de repartição de encargos. Aqui a intervenção do Ministério das Finanças percebe-se pelos constrangimentos financeiros do país e, portanto, esses espartilhos financeiros que por vezes existem, que têm que ser obtidos e cumpridos, esse rol de autorizações prévias de portaria e extensão de encargos, têm que ser obtidos em momento prévio à contratação. De facto, se elas demoram às vezes 3 a 6 meses, como a prática demonstra, não há planeamento que resista a esse atraso que não pode ser imputável, de facto, às entidades adjudicantes. Mas há aqui um aspecto que aumentando o foco e deslocando desta perspectiva, não é possível, e respondendo à pergunta como é que se atinge a boa contratação, não é possível, a meu ver, que uma boa contratação se faça com uma alteração anual ao Código. Aqui temos um Código de 2008 e desde 2008 assumia-se que deveria haver alguma estabilização e vamos em 2021 e em 12 anos temos 11 alterações. Havia muito essa prática noutros domínios, designadamente no domínio fiscal, com a alteração da legislação fiscal que era recorrentíssima.
a alteração da legislação da contratação pública, curiosamente, passou a ter esse problema a partir de 2008, a partir do momento em que passou a existir um código. Antes disso, essa prática na contratação pública não existia. É verdade que vivíamos com diplomas algo incipientes, é verdade, mas não existia uma prática de alteração sucessiva a esses diplomas. Isto tem um efeito altamente pernicioso, a meu ver, que é, ainda para mais tratando-se, como aqui vimos também na intervenção do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, de um código que, na maior parte dos casos, é aplicado por não-juristas e, portanto, tem uma linguagem muito hermética para um código que, na maior parte dos casos, não é aplicado por juristas. Se ele é alterado anualmente, como tem sido, isto leva a que não haja uma estabilização de entendimentos e à verdadeira possível profissionalização das pessoas que nas entidades públicas estão encarregues da promoção desses procedimentos. Independentemente do bom trabalho que o INA tem feito, também sou formador do INA desde 2008 e tenho visto, de facto, que tem esse cuidado de, sempre que há alterações, tentarem promover ações de formação, mas, de facto, não há possibilidade de assegurar uma estabilização de procedimentos com uma alteração anual, como se tem visto. E pior do que isso, é que as alterações não têm sido estruturais, têm sido, na maior parte dos casos, conjunturais. Portanto, que não são precedidas, na maior parte dos casos, de uma avaliação objetiva e independente dos resultados produzidos pela legislação anterior. Isto não quer dizer que não tenham sido introduzidas boas medidas. Comecei por dizê-lo que não abarco, não vou na crítica generalizada de maldizer a legislação. Sempre que sai uma legislação, há sempre aquela perspectiva, e os juristas são seres que gostam de dizer mal de tudo em muito... Não é tanto assim. em alguns domínios. Não é tanto assim. Não, mas isso é algo paradoxal dizer que, de facto, não é possível ter uma boa contratação com alterações, 11 em 12, não é? Em 12 anos, 11 alterações ao Código, mas que não permite a estabilização de conhecimentos, a padronização do trabalho, que é isso que minimiza erros. Mas esse é um aspecto fundamental. E esse planeamento, portanto, começa também ao nível, portanto, legislativo. Antes da aprovação de uma alteração, estudar os efeitos que a legislação anterior teve. Aqui há uns anos o professor Jorge Miranda escrevia com alguma piada que vamos acabar com o frenesim constitucional. Não é? Nós temos um verdadeiro frenesim legislativo, também neste domínio, não é? Como está bem à vista, felizmente constitucional não tanto, desde então tem estabilizado, mas no domínio fiscal sempre foi, no domínio da contratação pública, estranhamente passou a ser desde 2008. Mas o planeamento também releva, não apenas ao nível legislativo, na aprovação da legislação, e antes dessa aprovação, mas também nesta legislação avulsa, mais das vezes legislação de crise, que vai sendo aprovada em diplomas avulsos, e através das tais normas que vão sendo incluídas, basta fazerem um elenco dos vários decretos de legislação orçamental desde os anos 90, têm sempre lá alterações ou exceções que permitem aumentar, escolher determinados procedimentos para valores mais elevados que aqueles que a lei geral prevê. E isto, claro, tem um efeito um bocadinho disruptivo na contratação e não permite esse planeamento. Para além do mais, o planeamento deve projetar-se ao nível da própria, ao planeamento interno, em cada ano devem estar a perspectivar o ano seguinte. Isso nem sempre acontece, não é? E, de facto, percebe-se, pelas limitações que referi, também não todas imputáveis às entidades, que é difícil que isso ocorra quando tem que esperar autorizações que, por vezes, não chegam. Este eu acho que é o grande desafio da contratação pública, é a profissionalização e o planeamento, quer legislativo, quer dos procedimentos que devem ser promovidos,
sobre as mais alterações que o código agora teve, algumas das quais muito positivas, poderemos abordá-las na sessão de esclarecimentos que seguidamente terá lugar. Muito obrigado. Obrigado. Ainda temos aqui 5 minutos. Não sei se está connosco o Dr. Paulo Linhares. Há bocadinho estava, mas agora acho que já não estava. Agora acho que saiu. Mas temos aqui o Dr. Rui Machete, que cumprimentamos e ficamos satisfeitos de já estar aqui connosco. E teria tempo para uma ou duas questões, que é para justamente à 1h30 fecharmos aqui os nossos trabalhos como estava previsto. Mas se calhar o Rui não quer animar o debate. Então se calhar as pessoas querem de facto ir almoçar. Então ficávamos por aqui. Muito obrigado. Fechávamos a sessão. Muito obrigado.